E expandiram o projeto ainda mais hoje, né? Criando fundamentinhos Sim. para crianças aí de 7 a 9 anos, um pouco mais nova do que o público pensado inicialmente, né? Que é mais da nossa idade. Então, como que funciona ensinar sobre dinheiro para essas crianças tão pequenininhas, sabe? Que não sabe bem como que o mundo Sim. funciona ainda. Então, pô, como que funciona essa parte da educação? Cara, é um negócio super legal, super interessante que a gente tá desenvolvendo. Um projeto que nasceu internamente, né, no Fundamentos. Mas a, a ideia do Fundamentinhos não é, cara, eu não vou virar pra uma criança de, sei lá, 9 anos, 7 anos. E eu vou falar, cara, vamos falar sobre juros compostos? Tipo, não faz sentido, não encaixa com o nível acadêmico que aquela criança se encontra. E eu não acho que faz bem você ter uma criança de 7 anos falando sobre cartão de crédito. Com certeza. Então, não é a ideia do projeto isso. A ideia a gente reconhece que antes, não só é importante você saber as coisas com as quais você está lidando, como você ter uma base de como lidar com elas no geral. E aí que vem a ideia de princípios. Você tem que ter princípios de como você lida com essa vida. Você vai. Aquele esquema de atrasar gratificações, né? De você, cara, eu quero um chocolate hoje ou 2 chocolates amanhã, sabe? Não é sobre especificamente dinheiro. É Uhum. mais sobre princípios, valores, formas de se comportar e de priorizar o futuro e não o presente. É ensinar isso para essas crianças do que falar de conteúdo de fato. Só que daí, uma vez que elas entendem isso, quando elas vão pro sétimo, oitavo, nono ano e vão começar a interagir com o mundo financeiro, vão começar a fazer o Fundamentos do Dinheiro, por exemplo, que é o nosso sonho, né? Criar um contínuo de educação. É, é, aí elas vão interagir com esses conteúdos e falar, putz, verdade, faz sentido e tal. Vão conectar com os princípios que elas aprenderam antes. Uhum. Então, essa é a ideia do Fundamentinhos, é ensinar princípios que levam a boas práticas uma vez que você está equipado com o conhecimento que você precisa. É, Boa. essa é a ideia do projeto. Pô, que legal. E eu acho que assim, quando você tá ensinando criança, você precisa mais desse símbolo, sabe? Então, pô, chocolate, Sim, uma maçã. é muito mais lúdico, é muito mais lúdico. É muito Tem que melhor. ser mais historinha. A gente tá, assim, o Fundamentinhos, por ser mais complexo nesse sentido didático, a gente tá falando com pedagogos, de fato, que vão Hum, nos ajudar. Cara, como é que a gente comunica isso legal. pra uma criança, sabe? Sim. Então, tá sendo, vamos dizer assim, menos, menos, menos guesswork do que era Fundamentos na época, Sim, porque hoje a gente tem mais base pra fazer isso, sabe? com Mas certeza. Já sabem o próximo passo, né? exato, exato. Lá no fundamento pô, comecei agora, o próximo Vamos, passo eu não tenho ideia do que é, mas tem algum. ver o que vai funcionar, cara, é ver o que vai Vamos, funcionar. vamos fazer teste, né? Exato, Teste atrás de teste. exato. E, pô, o currículo do Fundamentos do Dinheiro, com certeza ele vai em outra linha, sabe? É uma linha que outros currículos tradicionais, até o currículo do Banco Central, que eles têm Uhum, um curso do Banco Central também de educação financeira, uhum. não abrem. Eu mesmo, eu li aquele curso, eles têm um baita documento lá, antes de fazer o meu projeto social também, que é o Futuro em Conta. Mas antes da gente fazer, o nosso grupo juntou todo mundo e lemos aquilo lá. E realmente é um currículo que, assim, eu vejo Fundamentos do Dinheiro como um currículo bem melhor e bem mais, sabe, bem mais Bom, que consistente. bom. Exato, bem mais consistente. Então, como que funcionou a montagem desse currículo, pensando mesmo em ser algo que tem uma linha que importa, sabe? Então, pô, Uhum, essa matéria aqui, putz, não importa, sabe? Não precisa saber agora. sim, Essa aqui você precisa saber agora. sim, Você precisa sim. já. Assim, acho que em parte volta naquilo que eu falei de você construir o currículo meio que de trás pra frente, então você não começa pelos conteúdos, você começa pelas situações, pelo pagamento de uma fatura, pelo investimento numa previdência privada, pelo recebimento de um benefício do INSS, sabe? Você começa por coisas práticas que brasileiros encontram no dia a dia, é, e aí você vai trabalhando a partir disso pra trás, voltando, putz, cara, quais são os conteúdos que a pessoa precisa saber pra entender isso, e escolhe um ponto pra parar. Então acho que tem uma parte disso, e tem uma outra parte que são meio que princípios do fundamento do dinheiro que a gente que conversou juntos lá na época, tipo, cara, o que que a gente gosta de uma aula, o que que a gente não gosta de uma aula, qual professor que a gente gosta, que a gente não gosta, e quais são as características que diferenciam os dois. E aí tentar, obviamente, retirar o que é ruim, né, do Fundamentos do Dinheiro e adotar o que é bom. Então, a gente sempre foi muito objetivo nas explicações, nada de ser prolixo, enrolação, essas coisas são princípios que a gente tem. Você tem uma aplicação prática, você tem um exemplo prático, e não é tipo,
Putz, eu vou inventar um empréstimo aqui. Não, eu vou pegar um empréstimo real e vou mostrar como funciona. Uhum. Não vou mostrar uma fatura simplificada, eu vou pegar um print de uma fatura e vou usar no curso para ensinar a pessoa, entendeu? E aí todo o conteúdo que a gente se cruza na construção do currículo, que não consegue se encaixar de forma natural nesses critérios, nesses princípios, é eliminado. A gente tira do currículo, a gente fala, cara, não precisa disso. A não ser que ele seja base para um conteúdo que cabe nesses princípios e que a gente avalia que é importante pro dia a dia, entendeu? Agora, exceções, coisas assim, aplicáveis para grupos específicos de pessoas, não é algo que a gente costuma ensinar, porque não é a ideia do Fundamentos do Dinheiro. A ideia do Fundamentos do Dinheiro é dar um 360 ali na pessoa, e aí o que ela, de fato, falar, putz, cara, legal, mas eu queria entender melhor sobre milhas, porque eu viajo um monte. Cara, eu não vou ficar falando um monte de milhas no curso, porque 99% das pessoas que vão assistir não viajam muito. Então você vai lá Uhum. e você acha um curso de milhas depois. A ideia é dar um geral mesmo. Uhum. E qual que você acha que foi a importância e como te ajudou fazer um curso para um público que é o mesmo, que tem a mesma idade que você? Qual que foi a importância disso? Cara, eu acho que ajuda muito no ritmo, você entender o ritmo do curso, Porque eu falei, cara, eu não quero ter o que é prolixo. Tudo bem, mas o que é prolixo, né? O que é uma explicação prolixa e o que não é? Uhum. Acho que essa sensibilidade é um negócio meio no feeling, meio que, cara, muito inspirado em conteúdo de TikTok, assim, de tentar fazer as coisas super rápido, mas ainda assim se preocupando com, de fato, o entendimento e a absorção do conteúdo. Acho que tem isso. E tem muito na questão de exemplos também. Eu volta e meia, eu lembro, assim, de exercícios que eu fazia de física, de química, de matemática, que eram absurdos, assim, exemplos que eu nunca me cruzaria, assim, na vida. Pô, o diâmetro de uma roda de um avião, cara, não é um exemplo que tem a ver com a minha vida no dia a dia. Então, tentar pegar exemplos assim, que sejam longe do que é incomum, e mais mundano para o público com o qual eu tô me comunicando, acho que é muito mais fácil por eu ser o público com o qual eu tô me comunicando. Uhum. Então, acho que até um problema, assim, quando algumas pessoas mais velhas fazem o curso Fundamentos do Dinheiro, e às vezes se perdem ou precisam ver o vídeo mais de uma vez, porque realmente é um ritmo muito mais rápido do que um curso normal. Sim. E como você vê essa diferença entre gerações? Então, quando alguém mais velho vai assistir o curso, você sente que, pô, falta alguma coisa? O que falta pra eles, né? Cara, eu acho que tem uma mudança de ritmo muito grande, eu acho que tem uma mudança significativa de ritmo. Talvez uma forma mais ilustrativa, às vezes, de explicar a mesma coisa, de você explicar a mesma coisa várias vezes. Uhum. Talvez seja algo que eu acho que eu, pelo menos, imagino que a geração dos meus pais, por exemplo, aprendia muito mais com repetição do que com aplicação. Então, ao invés de você ler um conteúdo uma vez e você fazer um exercício disso, que é o que eu sempre fiz no colégio, eu acho que meus pais liam e reliam e copiavam o que o professor escrevia no quadro 40 vezes até aprender, entendeu? Até decorar. Não é isso que o Fundamentos do Dinheiro quer, entendeu? Não, acho que na nossa geração tem muito mais uma, 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 uma direção a aprender fazendo do que aprender repetindo, sabe? Ou escutando. Acho que também é muito mais omnichannel nesse sentido. Eu acho que na época dos nossos pais, por exemplo, o pessoal aprendia muito mais Uhum. vendo, escutando um professor e lendo um livro, do que nem a gente aprende hoje, vendo diferentes exemplos, escutando, vendo, escrevendo, o que seja. Acho que tem mais formas, até no sentido de sentidos mesmo, de Uhum. toque, visão e tal, que a gente se interage hoje com educação.